Lucas 6, 31 ao 33 diz o seguinte: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, nós te agradecemos por este momento tão especial, Deus. Espírito Santo de Deus, seja livre para habitar no nosso coração, seja livre para fazer morada sobre os nossos lares, sobre a nossa casa, o nosso coração, Deus. Pai, que não seja o Arthur falando, mas que seja o Espírito Santo através da vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pessoal, nós sabemos que a nossa caminhada com Cristo, ela exige de nós algo. E esse algo é chamado amor. Então nós precisamos entender que para caminhar com Cristo, é necessário ter amor. É necessário amar. É necessário fazer o bem. É necessário fazer algumas coisas a mais do que nós já fazemos. É necessário algo chamado dedicação. E nós precisamos dedicar cada vez mais. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a amar como Cristo amou. Nós precisamos aprender a respeitar como Cristo respeitou. E nós sabemos que isso não é fácil. A nossa natureza humana, ela tende às vezes a fraquejar alguns aspectos. Quando a gente fala a respeito de amor, de amar o próximo, a gente vê que Jesus fez isso com excelência. Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala assim: poxa, será que eu tenho amado realmente o próximo como eu deveria amar? Será que eu tenho realmente espelhado Cristo através da minha vida? E às vezes a gente olha algumas pessoas praticando algumas coisas a respeito da obra de Deus. E a gente tende a culpar essas pessoas às vezes por algumas coisas. Às vezes a gente fala assim: poxa, o irmão não está fazendo direito. O irmão não está fazendo como deveria ser feito. Aí entra o tema. É fácil falar, mas é difícil ser aquela pessoa. Tem um ditado que fala assim: é fácil falar da minha vida, difícil é colocar os meus sapatos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que você é uma pessoa boa de convivência? Quem se considera uma pessoa boa de convivência? Deixa eu ver aqui. Milena, Ana. Só? Beth, você não é não? Não é não, né? Eu sempre acho a Beth. Amém. Glória a Deus. Quem já se olhou no espelho hoje? Acho que todo mundo se olhou no espelho. Quem passa algum dia sem olhar no espelho? É difícil, não é? Às vezes o olhar no espelho é muito mais do que você ver aquela aparência linda do Senhor Jesus, né? Quando acorda de manhã. Às vezes olhar no espelho é muito mais do que isso. Olhar no espelho é olhar para você mesmo. Olhar para as suas atitudes, olhar para os seus atos, olhar para como você está amando. Sabe? Porque às vezes falar das pessoas é muito fácil. É muito fácil se você me perguntar algumas características da minha esposa, eu vou saber te falar algumas características boas dela. E as ruins também, eu vou saber falar. Mas e a jornada que ela precisou passar? Isso eu não vou saber falar. Isso porque foi convivência dela. Foi experiência dela. O que eu quero falar com isso? Às vezes nós julgamos demais, igreja. Às vezes nós falamos o que não devíamos falar. E às vezes acontece algumas... Deixa eu ver qual palavra que eu vou usar. Algumas lorotas. Algumas picuinhas que acontecem entre irmãos. Isso tende a roubar o nosso ânimo. Isso tende a roubar a nossa vida com Deus. Sabiam disso ou não?
Às vezes nós ficamos frustrados e a palavra fala que se você não ama o irmão a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? É praticamente impossível. Então, às vezes vai acontecer algumas coisas na sua vida que você vai precisar abrir mão. Você vai precisar abrir mão de um negócio chamado orgulho. Quem um dia já foi orgulhoso? Eu já fui. Muito. E o que é ser orgulhoso? Às vezes a gente fala assim, eu não sou orgulhoso. Se a gente olhar para nós, a gente às vezes foi orgulhoso. Sabe o que é orgulhoso? Orgulhoso é uma pessoa que nunca está errada. Uma pessoa que nunca dá o braço a torcer. Uma pessoa que ninguém nunca tira a razão dela. Alguém já conviveu com pessoas assim? Direto, Mateus? Rapaz, eu tenho alguns exemplos familiares. Meu pai, ele é orgulhoso. E muito. Só que a gente, presta atenção, igreja, a gente precisa entender que são algumas coisas, algumas circunstâncias com que nós permitimos com que o orgulho entre e estrova na nossa vida de santidade com o Senhor. E, além de estrovar na nossa vida de santidade com o Senhor, estrova também na nossa vida aqui, entre irmãos, entre pessoas. Às vezes, mas eu tô certo. O irmão fez isso comigo, o irmão fez aquilo outro, mas eu tô certo. Será? Você está certo mesmo? Você já olhou no espelho? Você já refletiu? E mesmo se estiver, você vai segurar mágoas de alguém? Será que é realmente isso que o Senhor quer de nós? Guardar mágoas de algumas pessoas? Não, igreja. É tempo de largar para trás esse negócio de orgulho. Sabe por quê? Porque senão a nossa vida íntima com Deus ela vai fracassar. Onde entra o orgulho? Vou ler um versículo, Tiago 4,6. Porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. E o que é humilde? O que é humildade? O que é ser humilde? Ser humilde é entender que você veio do pó e que você vai voltar para o pó. Primeiramente, você veio da terra e você vai voltar para a terra. Isso é humildade. E depois entender que ninguém é melhor do que você não é melhor do que ninguém. Entender que às vezes vai acontecer algumas circunstâncias no qual você não deseja, mas às vezes é necessário passar, pois é um trabalhar de Deus no seu caráter e na sua vida. E às vezes Deus está te moldando para que o caráter de Cristo seja moldado em você. E às vezes você vai falar, poxa, eu vou ter que pedir perdão. Realmente. Não tem como. Não tem como. Não tem como continuar a jornada. Sabe? Às vezes, eu vou falar de outra coisa. Que às vezes entra também na nossa vida. A famosa arrogância. Arrogância. Repita comigo, arrogância. Igreja, fuja fora disso em nome de Jesus. Não seja arrogante. Sabe, porque quando a gente vê uma pessoa arrogante, é uma pessoa que destrata as outras pessoas. E está fora do amor de Cristo. Porque quem destrata não ama. Quem destrata não sente o amor que Cristo sentiu um dia por nós. Que sente até hoje por nós. E nós precisamos entender isso, igreja. Volto a falar. Às vezes nós falamos demais das outras pessoas. Julgamos muito. É claro que a Bíblia fala, julgai segundo a reta justiça. Mateus 7:24, João 7:24, se eu não me engano. Julgai segundo a reta justiça. Só que a gente precisa entender também que na medida com que a gente julgar, a gente vai ser também julgado. Sabe, então às vezes nós falamos muito do irmão, mas aqui dentro do olho tem uma estaca desse tamanho, te impedindo de ver aquilo que o Senhor tem para você. Igreja, isso vai alimentando alguns gatilhos dentro de nós, e a gente vai ficar 20 anos dentro da igreja da mesma forma. Se a gente não prestar atenção,
não for humilde, a gente não vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabia? Sabe, eu imagino que todos têm uma vida fora aqui da igreja. Todos têm uma vida, além dos afazeres aqui na igreja. Além de vir aos cultos, né? Além de frequentar alguma célula. Todo mundo tem uma vida fora. Todo mundo trabalha, a maioria das pessoas trabalham. Todo mundo estuda, os que não trabalham, estudam. Se você não trabalha nem estuda, você procure algo para ocupar sua mente aí, senão você está pego. Nunca é tarde para aprender, entenda isso. E a gente tem alguns afazeres, igreja, e às vezes é difícil a gente manter um padrão de santidade fora da igreja. Sabia disso? É difícil manter, não é? É muito fácil ser crente aqui dentro da igreja. É muito fácil vir aqui e dar glória a Deus e ajoelhar quando tem algo te impulsionando. Quando o louvor está lindo e a presença está se manifestando, é muito fácil vir cá e adorar. Mas e lá de fora? Como é que está a sua vida? E lá de fora, como você tem andado? Será que as pessoas estão te influenciando ou será que é você que tem influenciado as outras pessoas? Como está a nossa vida com Deus? Fora daqui. Fora desse lugar. Fora da igreja. É muito sério, igreja, isso que eu estou falando. Entenda bem. É muito sério. Nós precisamos ter uma vida íntima com Deus. A Bíblia fala assim, sem santidade ninguém verá a Deus. Tem época da nossa vida que parece que é mais difícil da gente manter santidade. Eu imagino que principalmente na adolescência, na fase da... A gente está se conhecendo melhor, está conhecendo a vida. A maioria das pessoas, dos jovens, começam a se apaixonar, começam a descobrir a pessoa no qual eles vão viver a vida inteira, como cônjuge. E às vezes entra algo que eu imagino que todo adolescente já foi um dia, que é rebelde. Eu imagino que todo mundo um dia foi rebelde. Rebelde com nossos pais, com nossas mães. E às vezes eles falavam, poxa, não faça isso, não faça aquilo. Você emburrava. Tem algumas mães e alguns pais que são mais chatos mesmo que os outros. Mas uma mãe nunca quer o mal para o seu filho. Entenda isso. Nunca quer o mal. E às vezes nós somos duros para o não. Mãe, posso fazer isso? Não. Aí vai, emburra, vai lá. Xinga a mãe em pensamento. 10 palavrão esquisito. Só em pensamento, porque não tem coragem de falar. Que se falar, toma a mão no pau da orelha. Não é? Não é assim? Às vezes, igreja, às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos fechados para o não. E às vezes a gente quer algo da parte de Deus. Agora falando assim. Às vezes a gente quer algo da parte de Deus. E às vezes esse algo não chega. Mas às vezes esse algo é um não do Senhor para você. É duro falar, mas o não do Senhor pode ser a melhor ocasião para a sua vida. Neste momento, pode ser o não do Senhor, sabia? Às vezes é duro falar, às vezes a gente quer algo para o nosso próprio deleite. A gente quer algo para o nosso próprio ego. A gente quer cumprir algumas coisas que não é para a gente fazer, a gente quer ser livre antes da hora. A liberdade que eu falo é achar que pode todas as coisas. Onde entra a arrogância, entra tudo, orgulho. Igreja, vamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes, como Cristo foi. Precisava contar uma experiência da dinâmica. Pode ser agora, Suelen? Quem pegou a bolinha ontem não, sábado passado, né, a bolinha dourada no papel azul, tinha que contar uma experiência. Eu tive 2 experiências, eu quero contar só uma, a outra não. E eu tinha que falar de Jesus para alguém que eu nunca tinha falado, para uma pessoa estranha. Eu vou contar a experiência que eu tive. Eu cheguei na padaria cedo para comprar pão, antes de eu ir para o trabalho. E aí essa pessoa me pediu um dinheiro. Falou, senhor, sobrar um dinheiro aí, você me arruma? Eu falei assim, não, espera aí, agora mesmo eu volto. Estava meio atrasado. Eu fui lá, comprei, né, um pão que a gente come lá no nosso trabalho. E voltei. E falei para ele assim, você está com fome?
Você quer comer alguma coisa? Ele falou assim, não, eu quero dinheiro mesmo. Eu quero dinheiro. Aí eu falei assim, eu vou te dar um dinheiro, mas eu vou te fazer uma pergunta. Aí eu fui e dei um valor lá para ele, uma quantia. Aí eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, você vai usar droga com esse dinheiro? Ele falou assim, começou a gaguejar, né? Eu falei, pode ser sincero, o dinheiro já está com você. Pode ser sincero, eu já te dei o dinheiro, eu não vou te tomar. Ele falou assim, não uso droga, mas às vezes acontecem algumas coisas e eu... Ele lá ia falando, gaguejou de novo. Falei assim, posso te fazer outra pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, você sabe que existe um Deus que é capaz de mudar essa situação da sua vida que você está vivendo hoje? Aí ele começou a falar assim, eu acredito. Eu falei, pois então, tem um Deus que é capaz de mudar essa situação que você está vivendo. Você acha que essa situação que você se encontra hoje, você acha que Deus queria isso de você? Deus queria que você passasse essa situação que você está passando hoje? Nós servimos um Deus que é capaz de mudar essa situação sua, sabia? E ele ficou meio assim, chateado, cabeça baixa. Falei, reflita nisso que eu te falei hoje. Reflita. Sabe, eu não quero saber mais o que você vai fazer com o dinheiro. Reflita nisso. Essa era a experiência que eu tive. Eu não vou prolongar, senão eu vou falar demais aqui. Eu conversei com ele mais algum tempo. Depois eu falei, fui embora. O nome dele é Tiago. Peguei o nome dele. Ele é um morador de rua. A família o abandonou. Segundo ele, né? Falou para mim. Então eu orei por esse Tiago. E orei por outra pessoa também. Mas o outro testemunho é muito grande. Eu não vou falar agora. Mas igreja, nós temos que transparecer Cristo lá de fora. Aqui, eu volto a falar, aqui é muito fácil. Muito fácil. Aqui a gente olha essas carinhas lindas e bonitas. Aqui ninguém sabe a experiência de vida de cada um. Aqui ninguém conhece mais do que 5% de cada um. Sabia? Os nossos pensamentos, o nosso íntimo, o nosso interior. Às vezes a gente vive como cônjuge também, não conhece a pessoa 100%, sabia? Sempre tem um lado dela que é ela e o Senhor. E às vezes a gente nunca vai ficar sabendo um do outro. Mas nós precisamos transparecer Cristo. Onde quer que a gente vá. A gente precisa mostrar o amor que Deus um dia aplicou na nossa vida. Esses dias eu falei que pessoas ajudam pessoas. A Carol também falou, né? Está escrito ali. Pessoas precisam de pessoas. Igreja, pessoas precisam de nós. Deus está contando com a gente. E às vezes a gente está olhando no espelho de forma errada. Está olhando no espelho e vendo só isso aqui por fora. Esquecendo de mudar isso aqui por dentro. Vamos olhar para o espelho de verdade. Ver o que nós podemos mudar. Para a gente agradar o Senhor. Para a gente cumprir o propósito no qual Deus nos chamou. O que eu preciso mudar? Essa reflexão ela precisa ser diária. Não é hoje. Ou não é só quando eu aceitei Jesus. Não, essa reflexão é diária. Senhor, o que eu preciso mudar hoje? O que eu preciso fazer de diferente hoje, nesse dia de hoje? Eu oro só de manhã e à noite. Poxa, experimenta orar outros horários do dia. Experimenta ter outras experiências com o Senhor. Permita-se. Permita-se o Espírito Santo agir na sua vida e mudar. Faça isso 7 dias seguidos, uma semana. Você vai ver como é que você vai ficar sensível ao Espírito Santo, chorar quando o Senhor falar ao seu coração. Quem chorou com essa semana? Também chorei, foi pouco, mas eu chorei essa semana. Precisava ter chorado mais. Porque quando a gente chora, a gente fica mais sensível ao Espírito, sabia? Às vezes a gente emociona, sim. Pode ser que a gente emociona às vezes. Mas quando a gente chora, a gente expressa algo que está vindo de dentro para fora. Choro de alegria, às vezes. Não é só choro de tristeza. Quem já chorou de alegria? Chora quando Deus faz algo assim que às vezes você não estava nem esperando mais. E Deus pega e faz. É uma expressão. A gente está mais sensível. Então se você não chora na presença do Senhor, eu te convido a chorar, a buscar de verdade a face do Senhor. Se preciso fazer até um Peniel. Que já passaram no encontro aqui, vão saber desse Peniel. Um tempo, você e Deus, de verdade, sabe?
acordar e falar assim, poxa, Senhor, esteja comigo hoje o dia todo. E lembrar, em pensamento. Igreja, às vezes, deixa eu confessar algo para vocês, que às vezes eu fico corrido, às vezes algum dia ou outro. E às vezes eu trabalhando, eu consigo elaborar, juntamente com o Senhor, uma ministração. Porque eu estou trabalhando só em 2 pessoas, tá? Eu e um amigo meu. Às vezes eu estou fazendo uma coisa para cá, ele está fazendo outra para lá. E a gente prestando atenção, às vezes eu consigo elaborar, meditando no Senhor, uma ministração. Sabia? Ele falando ao meu coração. Às vezes a gente acha que o falar com o Senhor é somente aqui, ó. Mas aqui também fala. Essa voz aí dentro de você também fala com o Senhor. O seu interior também precisa falar com o Senhor. E às vezes você não quer se expressar porque tem alguém perto, mas você pode orar em pensamento, e você pode falar com o Senhor em pensamento, e Ele começa a trazer revelação. Igreja, eu vou confessar mais outra coisa. Às vezes, eu gosto muito de escutar Antônio Cirilo. Quem gosta? Antônio Cirilo. Igreja, às vezes não dá para segurar. É sim ou não é? Às vezes não dá para segurar. Está no trabalho e Deus está falando e está escutando uma ministração ou algo e de repente, como diz o Xande, bolofou tudo. Um palmo de catarro já. É sério, igreja. É sério. A gente precisa viver um relacionamento de verdade com o Senhor. Não um relacionamento de mentira. Chega de olhar para as pessoas e preocupar com, fulano serve a Deus de qualquer jeito. Deixa a vida dele. Preocupa com a sua. Ora, que isso? Mas fulano, o que tem? O que tem? E você? Fulano é isso. E você? Como você é? Vamos olhar para o espelho. Sabe, esse tema é um tema maravilhoso. A gente sabia que esse tema, como diz a Carol, né, era um pretexto para a gente escutar um sermão mais forte. Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas estão falando de mim, mas elas não são como eu sou. Mas será que realmente você é uma pessoa boa de convivência? Ou o que será que você precisa mudar para que amizades sejam feitas através de sua vida? Sabia? Como que nós vamos ganhar pessoas para Cristo sem fazer uma amizade, sem estabelecer um diálogo, igreja? Não tem como. Não tem. Então seja uma pessoa boa de convivência. Agora eu vou falar algo, como diz o outro, vou encher a bola do bispo. Um dia eu falei para Carol assim, eu falei, eu quis ser igual o bispo no aspecto de cumprimentar as pessoas. Se você andar com o bispo 5 minutos na rua e passa alguém, você é de admirar a forma com que ele se expressa falando com alguém. Oi, tá tudo bem? E tal. Eu falei, nossa, eu não dou conta de ser desse jeito, não. Eu falei, vixe, é muito difícil. E às vezes, como que a gente quer se permitir usar se a gente não se permite? Entenderam? Foi difícil? A gente quer ser usado, mas não se permite ser usado. Não se permite. É fechado. Anda só de cabeça baixa. Vê o irmão da igreja lá do outro lado, lá assim, você faz assim. Finge que nem vê. Já fizeram muito isso aqui, não já? Vamos confessar. Já viu o irmão assim, ó, lá do outro lado, você fala, vixe, o irmão lá, deixa eu baixar a cabeça. Eu já fiz, igreja, vou confessar mais um pecado isso aqui. Quem confessa pecado não confessa fracasso, né? É isso, não é a frase? Como é que é? Então vamos se permitir de verdade o Senhor nos usar. Vamos ser receptivos. Vamos amar as pessoas, não só de palavras, mas de gestos, de atitudes. Vamos olhar para o nosso espelho e ver no que a gente pode melhorar. Amém?